E chegamos à nossa 11ª edição da coluna Poucas e Boas. Eu, Fábio Souza Tavares, e você fazendo a nossa audiência. E hoje, dia 6 de maio de 2025, quero oferecer esta nossa coluna àqueles e aquelas eleitores e eleitoras de Lula que estão comendo picanha pelo preço de carne de pescoço, que estão tomando Heineken pelo preço de uma local e que só viajam de avião. E vocês viram a Janja? Eu não. Há um ano atrás, na tragédia do Rio Grande do Sul, que começou no dia 27 de abril com chuvas torrenciais que isolaram municípios e causaram um verdadeiro transtorno na vida das pessoas, matando muitos gaúchos e muitas gaúchas, provocando perdas irreparáveis na economia daquele estado. A Janja fez um teatro midiático, gravou até vídeo chorando comovente pelo resgate do cavalo Caramelo. Hoje, um ano depois, a Janja não fala nada. A Janja, como a gente sabe, ela gosta muito dos holofotes. Não foi à toa que ela gastou mais de 30 milhões do povo brasileiro para dizer fuck you para o homem mais rico do mundo. Um homem que se preocupa com inteligência e tecnologia, enquanto a Janja só se preocupa com a sua própria superficialidade. E agora, um ano depois da tragédia, a Janja calada. Janja é essa primeira dama que conhecemos. Aparece encenando quando o povo brasileiro clama por uma solução que não vem e some quando é do seu interesse pessoal, como por exemplo neste momento. Basta a gente lembrar a insensibilidade e a anti-empatia desta primeira dama, que enquanto gaúchos e gaúchas ainda choravam a perda de seus familiares queridos, das pessoas que amavam, enquanto o estado do Rio Grande do Sul ainda estava em uma profunda crise econômica, ainda estava em estado emergencial, a primeira-dama na Índia, vislumbrava, dançava alegremente, como se não existisse sofrimento em relação ao povo brasileiro. Como primeira-dama brasileira, a Janja já mostrou, demonstrou e comprovou ser eficiente em 3 coisas: gastar exageradamente o dinheiro do contribuinte brasileiro, fazer teatro midiático para aparecer na grande mídia e nas redes sociais e viver pelo mundo viajando tal qual faz o seu marido, só que às vezes viajando sem o marido. A saída do Carlos Lupe do Ministério da Previdência, ele que é o grande chefe do PDT em nível nacional, poderia ocasionar a saída deste partido da base de sustentação do governo Lula. Muitos comentaristas, muitos jornalistas dos grandes conglomerados de comunicação disseram que isso não aconteceria apesar do PDT estar dividido, mas que os pedetistas, que os brizolistas continuariam apoiando o governo Lula. Acontece que hoje o G1 trouxe-nos a notícia que o PDT desembarcou da base de sustentação do governo federal, comprovando aquilo que eu falava na semana passada. Hoje o PDT se diz um partido independente em relação ao governo Lula, coisa que não durará muito tempo, uma vez que, se depender do Ciro Gomes, que ainda tem muita força dentro deste partido, logo logo os pedetistas estarão embarcando com os 2 pés na oposição e jogando para lá essa conversa de neutralidade. E falando em Ciro Gomes, ele está cada vez mais se aproximando, quem diria, do partido de Bolsonaro, o PL. Logo Ciro Gomes, que tanto atacou o Bolsonaro, mas no Ceará ele está agregando pessoas para conformar uma grande frente de oposição visando as eleições estaduais do próximo ano, 2026.
E nesse contexto, ele está cada vez mais se aproximando do PL, inclusive gravou vídeo lançando o nome do pastor Alcides para senador da República. Isso mesmo, senador Alcides, que é o pai do André Fernandes, o jovem que foi o deputado federal mais bem votado do estado do Ceará e que por pouco não fosse a intromissão das facções nas eleições municipais de Fortaleza ano passado, teria ganhado as eleições do hoje prefeito Evandro Leitão Apururuca. É isso daí. O Ciro Gomes cada vez mais se descolando da esquerda lulopetista e se alinhando com a direita no cenário estadual cearense. Semana passada eu disse que a senadora Damares Alves afirmou categoricamente que esta corrupção, esse grande escândalo que desviou 6 bilhões e 300 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários, não começou em 2019, mas que teria sua origem ainda durante o governo Dilma em 2016. Os bolsonaristas apontam inclusive uma medida provisória, a 817/19, que o governo Bolsonaro implementou em seu primeiro ano de mandato no sentido de combater essas fraudes. MP esta que foi transformado em lei um pouco mais adiante, mas que foi enterrada pela oposição de esquerda. Dentre os partidos, o PT, evidentemente, votou contra essa medida que poderia sim ter inibido e até mesmo acabado com o esquema de corrupção que se deu na Previdência Social, no nosso Instituto Nacional de Seguridade Social e que, segundo o APF, já roubou do povo idoso brasileiro mais de 6 bilhões, ou seja, 6 bilhões e 300 milhões de reais. Acontece que o que a Damares falou ainda não corresponde à verdade. Hoje, o Globo, isso mesmo, o jornal O Globo, que faz parte do conglomerado de comunicação que é o maior defensor do governo Lula, o Globo disse hoje que essas fraudes, esse roubo do dinheiro de aposentados, pensionistas e beneficiários, vem de muito mais tempo, remonta ao governo Lula. Inclusive coloca depoimentos de aposentados que dizem ter sido fraudados, dizem ter sido roubados desde 2006, desde 2008, e aí os depoimentos seguem na matéria de hoje do jornal O Globo. Quem diria? O próprio Globo, que faz parte dessa rede de comunicação, que hoje é a advogada número 1 do governo Lula, revelando essa situação que, ao que parece, tem origem não no governo Dilma, mas no último ano do primeiro mandato de Lula. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já mostrou insatisfação com essa CPMI do roubo dos aposentados. Já demonstrou que não vai ser favorável a colocar esta proposta em pauta para ser votada no Senado. O Davi Alcolumbre, que a gente já conhece, um bom representante do centrão fisiológico, sempre está ao lado daqueles que oferecem uma melhor sombra. Só que a oposição vai utilizar os argumentos usados pelo então ministro Luiz Roberto Barroso, que hoje é presidente do STF, quando a época da instalação da CPI da Covid-19, em que o Alcolumbre não queria colocá-la em pauta, disse que o presidente do Senado não poderia deixar de colocar em pauta a votação da instalação da CPI da Covid-19 por omissão e conveniência política. E é justamente isso que a oposição de hoje dirá ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A CPI tem que ser instalada, senão estará mostrando diretamente
ao povo brasileiro e às instituições democráticas uma postura de omissão e conveniência política. E amanhã voltaremos com a nossa coluna e esperamos a sua participação. Até lá!